Não sabiam o que era o sol. Não sabiam o que era a escuridão. As lâmpadas sobre as suas cabeças estavam sempre acesas, dia e noite, ano após ano. Não conheciam palavras para pedir ajuda, e nem havia a quem chamar. Durante longos anos, ninguém os visitara, exceto o homem com a comida. E então, um dia, ouviu-se um estrondo. A porta, que sempre estivera trancada, caiu de repente. Na abertura estavam pessoas com roupas estranhas. Falavam alto, iluminavam com lanternas. Eles não compreenderam o que se passava. Encolheram-se num canto, cobriram os rostos com as mãos. Um deles começou a balançar-se. Era o que ele sempre fazia quando ficava com medo. Estas pessoas passaram toda a vida num quarto de 12 metros quadrados, sem janelas, sem palavras, sem nomes. E naquele dia, 27 de junho de 2008, viram rostos estranhos pela primeira vez. Como é que algo assim é possível? Como se pode esconder pessoas durante tantos anos numa casa normal no meio da cidade? A resposta começa com um fio fino de fumo vindo da janela do sótão e com um homem que não queria de todo deixar os bombeiros subirem ao segundo andar. Sheffield, norte da Inglaterra. Perto do meio-dia, o quartel de bombeiros recebe uma chamada. Um vizinho notou algo estranho. Da fresta sob o caixilho da janela do sótão de uma casa particular saía um fio de fumo. Não era preto nem denso, uma névoa cinzenta e leve, como a de plástico a arder lentamente. Um pormenor que facilmente passaria despercebido, mas o vizinho ainda assim ligou. A equipa chega ao local em 3 minutos. São recebidos pelo proprietário, um homem de meia idade, enfaticamente educado. Sorri, gesticula com as mãos, diz que houve um erro estúpido, uma torrada queimou na cozinha, ele já desligou tudo e abriu as janelas. Pede desculpa pelo incômodo. Mas o comandante da equipa nota uma inconsistência. As janelas da cozinha no primeiro andar estão fechadas. E o cheiro que vem da casa não se parece nada com o de pão queimado. É pesado, adocicado e químico. É o cheiro de fiação sobreaquecida e plástico a derreter. O comandante está irredutível. De acordo com a lei do Serviço de Incêndio e Salvamento, eles são obrigados a localizar a fonte do fumo registada por testemunhas. É preciso inspecionar a casa. O primeiro andar está limpo. Na cozinha, nem migalhas, nem fumo, nem aparelhos ligados. O proprietário segue-os e a sua educação começa a ruir. Quando os bombeiros se dirigem para as escadas, ele bloqueia-lhes o caminho. Diz que a sua mulher doente está a dormir no andar de cima e não pode ser assustada. Insiste que não há fogo lá. Ele próprio verificou tudo. O comandante aponta os factos. O fumo vinha da direção do sótão, exatamente de onde os vizinhos o viram. Ordenam ao proprietário que se afaste. O comandante da equipa pede ao operador para chamar a polícia. O conflito com o proprietário está a impedir a inspeção. A situação torna-se tensa. O homem já nem finge estar calmo. Exige um mandado, invocando a inviolabilidade da propriedade privada. Mas a polícia, que chega para dar apoio, rapidamente põe um ponto final na discussão. No Reino Unido, em caso de suspeita de incêndio, os serviços de emergência não precisam de mandado. O direito de salvar vidas e garantir a segurança está acima do direito à privacidade. O homem é afastado. No segundo andar, o corredor está vazio, mas bem no fundo há uma porta maciça que leva ao sótão. Não está apenas fechada, mas reforçada com um cadeado adicional, o que é completamente atípico para o interior de uma casa de habitação. Por baixo da fresta emana o mesmo cheiro químico e acre. O comandante dá a ordem para arrombar. Mas antes de falarmos sobre o que encontraram atrás da porta, é preciso entender: quem é este homem? Por que é que ele resistiu com tanto afinco? O que é que ele escondia lá? Enquanto os bombeiros e a polícia trabalham no segundo andar, o proprietário da casa é mantido no andar de baixo. Quando se ouve o estrondo da porta a ser arrombada vindo de cima, Kerrigan fecha os olhos por um momento, mas nem diz uma única palavra. A sua identidade é rapidamente estabelecida: Peter Kerrigan. Segundo os registros, ele está registado nesta casa em Sheffield há 23 anos,
sem qualquer registro de mudança de residência durante esse tempo. As primeiras buscas nas bases de dados não revelam nada de criminoso, nem condenações, nem infrações administrativas, nem dívidas ao Estado, nem problemas com as finanças. Um homem fantasma no bom sentido da palavra. Alguém que o sistema simplesmente não nota, porque não cria problemas. Enquanto a inspeção continua no andar de cima, os agentes começam a interrogar os vizinhos. O procedimento padrão. Quem vive nesta casa, o que se sabe sobre a família, se houve queixas ou algo estranho. A mulher da casa ao lado diz que Kerrigan vive aqui há muito tempo. Um homem sossegado, reservado, que cumprimenta de vez em quando. Mas não cria problemas. O relevado está sempre aparado, os caixotes do lixo são postos fora rigorosamente a horas, a casa está em perfeita ordem. O vizinho da frente acrescenta detalhes. Kerrigan trabalha num armazém de uma empresa de logística. Sai de manhã cedo, regressa à noite, um horário estável. Aos fins de semana, por vezes, mexe na garagem. Não ouve música, não convida ninguém. Um casal de idosos de 2 casas ao lado recorda. Kerrigan é casado. Viram a sua esposa no jardim há alguns anos, mas depois ela parece ter desaparecido. Os vizinhos pensaram que a mulher tinha adoecido gravemente e não quiseram interferir. Na Grã-Bretanha, não é costume meter-se na vida privada alheia. Outro vizinho menciona uma filha, adulta, mas quase nunca aparece. Por vezes leva o lixo para fora. Uma vez foi vista na loja local. Magra, pálida, olhava para o chão e não falava com ninguém. A polícia registra os depoimentos. O quadro que se forma é previsível. Uma família fechada, pouco sociável, mas não criminosa. Há dezenas de milhares de famílias assim nos subúrbios. Os agentes perguntam se ouviram gritos ou sons suspeitos. A resposta é a mesma. Não. Silêncio total. A casa parecia um mausoléu. Alguém se lembra que, há muitos anos, os Kerrigan receberam a visita de familiares, um casal de idosos. Ficaram alguns dias e foram-se embora. Depois disso, não viram mais visitantes. Outro vizinho lembrou-se de Kerrigan no supermercado. Comprava comida em quantidades enormes. Conservas, massa, açúcar, as embalagens. Na altura, atribuíram isso ao hábito de fazer estoques. Não havia nada de invulgar nisso. Durante o dia, a polícia verifica os pagamentos dos serviços públicos. As contas são pagas regularmente. O consumo de água e eletricidade está dentro do normal para uma casa com residentes permanentes. Nenhuma dívida ou queixa. Mais tarde, após pedidos adicionais, os dados do centro de saúde local acrescentam estranheza. O próprio Kerrigan fez um exame médico há 2 anos, mas a sua mulher não consulta um médico há mais de 15 anos. A filha nem sequer consta na base de dados médica desde que atingiu a maioridade. Os agentes tentam contactar o empregador. O gerente do armazém confirma. Peter trabalha com eles há 12 anos. Um funcionário fiável, nunca se atrasa, nem tira dias de folga nem baixa médica. Não interage com os colegas, almoça sozinho, não se envolve em conflitos. O quadro que emerge é perfeito. Perfeito demais. Um homem que não infringe as leis, não chama a atenção e não pede ajuda. Um invisível exemplar. Mas são precisamente essas pessoas que melhor sabem esconder o que não pode ser mostrado. Nenhum dos vizinhos consegue explicar porque é que este homem discreto resistiu tão desesperadamente aos bombeiros. Porque é que ele estava disposto a ser preso só para não os deixar subir ao 2º andar. Nos seus olhos não havia confusão, mas uma determinação fria. A resposta encontra-se atrás daquela mesma porta que acabaram de arrombar, e o que foi descoberto lá dentro destrói completamente a imagem de um chefe de família normal, criada ao longo de 20 anos de dissimulação impecável. A fechadura está arrombada, a porta está aberta, os bombeiros dão o primeiro passo. Quase de imediato torna-se claro de onde poderia ter vindo aquela névoa de fumo. Num canto, perto do teto, zumbem lâmpadas e uma extensão velha. A fiação está aquecida. O plástico de um dos blocos escureceu e dele emana um cheiro fraco a queimado. A primeira coisa que atinge o rosto é o cheiro.
um coquetel forte e cáustico de amoníaco, ar viciado e imundície. É assim que cheira um lugar onde as janelas não são abertas há anos, onde não há saneamento adequado, onde se vive ao lado de um balde porque simplesmente não há outra opção. A segunda é a luz, brilhante, artificial. Sob o teto, zumbem lâmpadas fluorescentes inundando o quarto com um brilho gélido e mortal, e nesse zumbido ouve-se um tom irregular e sobreaquecido. O comandante protege os olhos com a mão e dá mais um passo. O espaço é pequeno, um sótão com teto inclinado. As janelas estão completamente tapadas com contraplacado e seladas com papel de alumínio. Por fora, tudo parece hermético, mas ao longo da borda do caixilho há uma fresta fina por onde o fumo saía. As lâmpadas aqui estão acesas 24 horas por dia. Nesta casa não existe o conceito de dia ou noite. O chão está coberto de colchões velhos, sujos, rasgados, impregnados de umidade. Por todo o lado há garrafas de plástico, embalagens vazias de bolachas baratas e latas de conserva espalhadas. O lixo está misturado com excrementos. Num canto há um balde de plástico, está a transbordar e o seu conteúdo espalhou-se pelo chão. Mas isso não é o mais importante. No canto mais afastado, junto à parede, vêem-se duas silhuetas. Na luz azulada aparecem contornos disformes. Duas pessoas, agachadas, encostadas ao estuque, imóveis. O primeiro pensamento, manequins ou bonecos. Pessoas vivas não ficam paralisadas assim. Mas depois, uma das silhuetas estremece. Lentamente, de forma convulsiva, vira a cabeça e esconde imediatamente o rosto nas mãos. Os bombeiros param. São pessoas. Vivas. Um agente da polícia entra logo a seguir, registando os detalhes. Ambas as pessoas encontradas são do sexo masculino. Parecem jovens, mas era difícil determinar com precisão. Estão monstruosamente emaciados. A pele é pálida, quase transparente, através da qual cada veia é visível. Os cabelos são compridos, emaranhados em nós. Vestem t-shirts velhas e calças de fato de treino, gastas até aos buracos. Eles não se levantam nem dizem uma palavra. O agente dá um passo em frente, tenta estabelecer contacto, pergunta se precisam de ajuda. Não há resposta. Os prisioneiros viram-se, cobrem a cabeça com as mãos e emitem sons baixos, algo entre um gemido e um ronco gutural. Quando o agente repete a pergunta mais alto, a reação é instantânea. Ambas as criaturas encolhem-se e uma delas começa a balançar-se monotonamente para a frente e para trás, como um pêndulo. A polícia percebe. O contacto normal é impossível. O comandante solicita reforços, médicos e serviços sociais. Isto já não é uma verificação de fumo, é a descoberta de uma zona de detenção ilegal de pessoas. Enquanto esperam por ajuda, os agentes inspecionam o quarto. Nenhum móvel, nem cadeiras, nem mesas, nem livros, apenas colchões. Nas paredes, sulcos profundos, como se alguém tivesse metodicamente arranhado o gesso com as unhas durante anos. Comida, apenas o que pode ser armazenado para sempre. Tostas, conservas, açúcar. Não há aquecimento, nem ventilação, apenas uma ventoinha velha que circula o ar acre. As lâmpadas funcionam sem interruptores, privando os prisioneiros até da possibilidade de dormir no escuro. A ambulância chega. Os paramédicos tentam retirar as pessoas, mas elas oferecem resistência passiva. Simplesmente ficam petrificadas, tornando-se inertes e frágeis. Têm de ser carregadas nos braços, como objetos frágeis. No andar de baixo, são colocadas em macas. Um deles olha para os lados com os olhos muito abertos, como se visse o céu pela primeira vez na vida. O outro cobre o rosto com as mãos e treme ligeiramente, não de frio, mas de terror perante o espaço aberto. É preciso identificar quem são estes dois no sótão. É preciso compreender a sua origem e o tempo que passaram naquela jaula. Mas a falha principal é outra. Durante todos estes anos, ninguém registou o desaparecimento dos membros desta família. Eles são levados. E na casa começa um trabalho em larga escala da polícia forense. Peter Kerrigan é detido. Lêem-lhe os seus direitos, mas ele permanece em silêncio a olhar para um ponto fixo.
Nos seus olhos, nem remorso, nem medo. A polícia começa a procurar a mulher e a filha de Kerrigan. Por enquanto, ninguém tem a certeza se elas estão na casa ou se já não vivem neste endereço há muito tempo. Por isso, primeiro tentam determinar onde elas se encontram e quem mais pode estar lá dentro. As respostas começam a surgir ao fim de algumas horas, e cada novo facto é mais assustador que o anterior. 27 de junho, ao final da tarde. A ambulância leva ambos para o hospital de Sheffield. São colocados num quarto separado, silencioso, com luz fraca. Os médicos compreendem, os procedimentos padrão não funcionarão aqui. O exame inicial é realizado por 2 médicos e uma enfermeira. Agem com cuidado. Cada movimento brusco causa pânico. Um dos pacientes começa a balançar-se, o outro cobre a cabeça com as mãos e imita os mesmos sons inarticulados. Os médicos registam os parâmetros básicos, ambos do sexo masculino. Determinar o seu estado com precisão foi difícil porque o seu desenvolvimento físico não correspondia à norma. Altura abaixo da média, peso criticamente baixo, índice de massa corporal ao nível de emaciação grave, pele pálida, quase transparente. As veias são claramente visíveis. A massa muscular está praticamente ausente. Ossos deformados, pernas arqueadas, caixa torácica afundada, coluna vertebral curvada. Todos os sinais de raquitismo. Uma doença que se desenvolve com a ausência prolongada de vitamina D e luz solar. Os dentes estão num estado deplorável. Cáries, esmalte destruído, gengivas inflamadas, cabelos quebradiços, sem brilho, unhas que se partem e esfarelam. Os médicos tentam estabelecer contato, fazem as perguntas mais simples. Como se chama? Onde dói? Não há resposta. Ambos os pacientes não falam, de todo, apenas sons, guturais, ininteligíveis, semelhantes aos que emitem pessoas com graves perturbações da fala ou após isolamento social completo. Um dos médicos supõe: a fala nunca se desenvolveu neles, ou foi perdida por falta de comunicação. Para falar, é preciso ouvir a fala, é preciso prática. Se uma pessoa passa anos sem ouvir alguém a dirigir-se a ela e não participa de uma conversa, desaprende a pronunciar palavras. Um psicólogo, chamado para uma consulta, observa sintomas adicionais: evitar o contato visual, movimentos monótonos, reação de pânico à luz forte, incapacidade de avaliar o espaço. Um dos pacientes tenta encolher-se num canto do quarto. O outro não larga o cobertor com que o cobriram, aperta-o com ambas as mãos, como única proteção. Estes são sinais de isolamento prolongado, de privação sensorial, de ausência total de socialização. Os médicos colhem amostras de sangue. As análises mostrarão deficiência de todas as vitaminas essenciais, anemia, problemas de fígado e rins. O corpo está a funcionar no limite do esgotamento. No limite. Enquanto os médicos cuidam dos pacientes, a polícia continua a trabalhar na casa de Kerrigan. A polícia forense inspeciona o sótão centímetro a centímetro, colhe amostras, registra provas. Encontram alguns cadernos velhos. Neles, desenhos de crianças, rabiscos, tentativas de escrever algo. As letras são tortas, irregulares, como se alguém estivesse a aprender a escrever sem professor, sem exemplo. Outra descoberta, um calendário improvisado. Paus riscados na parede. Alguém contou os dias, os meses, os anos. Perdeu-se ao meio. Parou de contar. Durante a inspeção da casa, a mulher de Kerrigan é detida. Quase não era vista na rua há muitos anos, mas esteve dentro de casa todo este tempo. Uma mulher de meia-idade, emaciada, assustada. Ela não resiste, permanece em silêncio, olha para o chão como se esperasse permissão para falar. A filha de Kerrigan é detida no mesmo local. Sarah também estava na casa. Não saía para ver os vizinhos e quase não se mostrava na rua. Parece mais velha do que a sua idade. Ela também está em silêncio.
mas nos seus olhos não há medo, há o hábito de não reagir. Os três são levados para a esquadra. Kerrigan continua a recusar-se a falar. É colocado numa cela. A mulher e a filha são alojadas separadamente. A polícia começa a verificar os documentos e aqui descobre-se o principal problema. Os 2 homens encontrados no sótão não têm quaisquer documentos, nenhuns, nem certidões de nascimento, nem processos clínicos, nem registros escolares. Oficialmente, estas pessoas não existem, nunca existiram. O sistema não as conhece, a base de dados está vazia. Os investigadores solicitam informações às maternidades, verificam os registros dos últimos 20 anos, procuram correspondências com o apelido Kerrigan, com o endereço, com as datas. Nada. Em nenhum lugar está registado o nascimento de 2 filhos nesta família. Nenhum vestígio. Inicia-se o processo de identificação, análise de ADN, comparação com as amostras de Kerrigan, da sua mulher e da sua filha. Isto levará tempo. Mas só a análise genética pode estabelecer quem são estas pessoas e como estão relacionadas com a família. Enquanto aguardam os resultados, os investigadores tentam compreender a cronologia. Quanto tempo os 2 passaram no sótão? Quando foram lá colocados? Porque é que ninguém reparou? Os vizinhos prestam depoimento novamente. Ninguém nunca viu estes 2. Ninguém ouviu gritos. Ninguém suspeitava que na casa viviam pessoas que o Estado desconhecia. O quadro começa a formar-se, mas é tão monstruoso que até os investigadores experientes demoram a acreditar no que veem. Pela forma como os blocos de informação estão interligados, o enquadramento parece agora coeso. A chamada por causa do fumo, o conflito nas escadas, o arrombamento do sótão, o hospital e as primeiras ações de investigação e depois o interrogatório do proprietário. Os pontos mais perigosos, onde a lógica geralmente se quebra, já foram resolvidos. Porque havia fumo com as janelas tapadas, porque é que a polícia aparece no local, porque procuram a mulher e a filha e depois elas aparecem na esquadra. A única coisa que faltava para dar uma sensação documental ao Bloco 5 era a referência temporal e a forma como tudo parece em registro, sem palavras floreadas. Abaixo está o Bloco 5 com a mesma ordem de frases e os mesmos passos lógicos. Apenas adicionei um tom documental e removi algumas palavras que soavam demasiado protocolares. 27 de junho, final da noite. Peter Kerrigan está sentado na sala de interrogatórios. À sua frente, 2 detetives. Na mesa, a gravação está ligada. A marcação de tempo mostrará mais tarde cada pausa e cada palavra. Kerrigan não parece confuso, não está nervoso, não exige explicações. Senta-se calmamente, mãos na mesa, olhar fixo num ponto. O detetive começa com a parte obrigatória, lê-lhe os seus direitos, explica porque Kerrigan está ali e que esta já não é uma história sobre bombeiros. Detenção ilegal de pessoas, maus tratos, tentativa de ocultar que na casa viviam pessoas que nenhum serviço conhecia. Kerrigan ouve em silêncio, não interrompe, não faz perguntas. Primeira pergunta: quem são os 2 homens encontrados no sótão? Kerrigan faz uma pausa, longa. Depois responde: parentes distantes, filhos da sua prima em 2º grau. Ela faleceu há alguns anos. Ele acolheu-os, temporariamente. O detetive pergunta: por que estavam eles trancados no andar de cima? Kerrigan responde: são doentes, mentalmente instáveis. Podem ser perigosos para si próprios. Ele mantinha-os lá para a sua própria segurança. Pergunta seguinte: por que não têm documentos? Kerrigan diz: os documentos foram perdidos. Ele planeava tratar da sua substituição, mas não teve tempo. A situação arrastou-se. Por muito tempo. O detetive pede os nomes desses parentes. Kerrigan hesita. Diz que não se lembra exatamente. Um parece que é James, o outro talvez Thomas ou Timothy. Não tenho a certeza. Pergunta: como se chama a prima em 2º grau, a mãe deles? Kerrigan responde: Mary ou Margaret. Não se falavam há muitos anos. Ele mal se lembra dela. O detetive aponta às contradições. Kerrigan diz que acolheu os parentes, mas confunde-se nos nomes.
Diz que cuidava deles, mas mantinha-os em condições impróprias para viver. Diz que são doentes, mas durante todo este tempo nunca procurou ajuda médica. Pergunta, por que é que ele impediu os bombeiros? Kerrigan explica, ficou assustado. Não queria que estranhos vissem os seus parentes. Tinha medo que os levassem para uma instituição. Ele queria cuidar deles sozinho. O detetive pergunta, como é que ele cuidava deles exatamente? Kerrigan enumera, dava-lhes de comer, trazia-lhes água, roupa, certificava-se de que não apanhavam frio. Pergunta, por que é que no sótão não havia aquecimento, luz adequada, móveis? Kerrigan responde, era um alojamento temporário. Ele ia melhorá-lo, mas não tinha dinheiro, nem tempo. O detetive mostra fotografias do andar de cima, a sujidade, o balde a transbordar. O que é visível de imediato? Pergunta, isto é cuidar? Kerrigan fica em silêncio. Depois diz, ele fez o que pôde. É melhor do que a rua, melhor do que um abrigo. Pergunta, por que é que ninguém sabia da sua existência? Vizinhos, médicos, escolas, serviços sociais. Kerrigan responde, ele queria protegê-los, de olhos alheios. As pessoas não compreendem, julgam. Ele tinha a certeza de que assim seria melhor. O detetive muda de tática. Pergunta sobre a sua mulher. Sabia ela das pessoas no sótão? Kerrigan acena que sim. Ela sabia. Ela ajudava, trazia comida, limpava por vezes. Pergunta sobre a filha. Ela também sabia. Kerrigan confirma. Toda a família sabia. Foi uma decisão conjunta. O detetive faz uma pergunta direta. Por que é que os dois homens parecem emaciados? Porque têm os ossos deformados? Porque não falam? Porque têm medo da luz? Kerrigan não responde. Olha para o lado. O detetive repete a pergunta. Kerrigan diz, eles sempre foram assim, desde o início. Fracos, doentes. Ele não tem culpa do estado deles. Pergunta, onde estão as certidões de nascimento? Kerrigan diz, a mãe deles não tratou dos documentos. Ela deu à luz em casa, sem médicos. Depois faleceu. Os documentos desapareceram. O detetive pergunta, quando é que ela faleceu exatamente? Kerrigan responde, há uns 7 anos, talvez 8, não se lembra ao certo. Pergunta, onde está ela sepultada? Kerrigan responde, foi cremada, uma cerimónia privada noutra cidade. Cada resposta gera novas perguntas. Cada detalhe entra em conflito com o anterior. A história de Kerrigan desmorona-se à primeira verificação. O detetive faz uma pausa, depois diz, a perícia estabelecerá o parentesco entre ele e os homens encontrados. O ADN não mente. Se ele estiver a mentir, isso será descoberto. Kerrigan não reage. O detetive sugere que ele conte a verdade. Agora. Antes que seja tarde demais. Kerrigan abana a cabeça. Diz que quer um advogado. Não dirá mais nada sem um advogado. O interrogatório é interrompido nesse ponto, o que fica registado na gravação. Kerrigan torna-se o principal suspeito e permanece detido. O passo seguinte é falar com a mulher e a filha, separadamente, sem ele e sem a possibilidade de compararem as respostas. Após o primeiro interrogatório de Kerrigan, torna-se claro que as suas palavras não levarão a lado nenhum. Ele mantém a calma, fala em termos gerais e, no momento certo, escuda-se no advogado. Por isso, os investigadores dão o passo lógico seguinte. Dirigem-se àqueles que viveram com ele sob o mesmo teto e que poderiam ter visto mais. Manhã de 28 de junho. A mulher de Kerrigan é levada para a sala de interrogatórios, separadamente, sem o marido por perto. A gravação está ligada. A mulher parece esgotada. Pelo seu rosto dar-se-lhe-ia mais idade do que a que tem. Magra, pálida, as mãos tremem. Senta-se e encolhe-se imediatamente, como se quisesse tornar-se mais pequena e discreta. O detetive começa calmamente, sem pressão. Pede-lhe que fale por ordem e apenas sobre o que ela própria sabe. Que não tente adivinhar. Que não repita as palavras de outros se não houver nada por trás delas. Apenas que conte como tudo era em casa. A mulher acena com a cabeça. Olha para a mesa. Perguntam-lhe diretamente se ela sabia que havia 2 homens no andar de cima. A pausa prolonga-se e depois ela responde baixinho que sabia. De seguida, pedem-lhe que indique há quanto tempo. A mulher não dá uma data exata, diz que dura há muito tempo, muitos anos.
quantos exatamente, ela não tem a certeza. Isto soa não como uma fuga à resposta, mas como o hábito de não contar o tempo e não fazer perguntas. Depois, ela repete a versão do marido. Parentes distantes, 2 da família da prima em 2º grau dele, doentes. Peter disse que assim seria melhor. As frases soam como se tivessem sido repetidas muitas vezes na sua cabeça, para não se enganar. O detetive pergunta se ela os viu pessoalmente. A mulher acena que sim. Viu, mas raramente. Segundo ela, Peter não a deixava subir lá com frequência. O seu papel era levar a comida e ir-se embora. Ela confirma que subiu ao sótão algumas vezes. Viu-os sentados no canto, em silêncio. Não se aproximavam. Ela deixava os pratos e saía. Tudo rápido, sem conversas, sem tentativas de se demorar. Quando lhe pedem para descrever as condições no andar de cima, a mulher fica em silêncio por um longo tempo. Depois, diz que tinha medo, que queria ajudar, queria fazer algo de humano, mas Peter proibia. Dizia que ela não compreendia, que os médicos só piorariam as coisas, que a interferência destruiria tudo. Depois surge a pergunta principal. Por que é que ela não contou a ninguém? A mulher baixa a cabeça e fala do medo. Segundo ela, Peter repetia sempre o mesmo. Se ela falasse, levariam todos, e ela também seria culpada. Neste momento, é visível que ela não fala como alguém que está a raciocinar, mas como alguém que viveu anos segundo regras e não ousava quebrá-las. O detetive muda a conversa para a filha. Sabia a Sarah o que se passava no andar de cima? A mulher responde de imediato. Sim, sabia. À pergunta sobre como a Sarah reagia a isso, a mulher diz simplesmente: a Sarah não discutia com o pai, nunca. Fazia o que ele dizia, em silêncio. Voltam a insistir no ponto principal. Quem são aqueles 2, na verdade? A mulher abana a cabeça e repete o mesmo. Parentes. Foi o que o Peter disse. Ela não fazia perguntas. Explicam-lhe calmamente que o parentesco será, de qualquer forma, verificado por análise e que é melhor falar agora, enquanto tudo pode ser esclarecido. A mulher apenas abana a cabeça. Repete que não sabe mais do que já disse. Peter não explicava nada. A conversa arrasta-se por quase 1 hora e anda em círculos. Medo, proibições, frases decoradas, 0 detalhes concretos. Os investigadores concluem que ela não irá mais longe. Ou ela realmente não sabe os detalhes, ou o medo a domina de tal forma que ela é incapaz de ir além do que lhe é permitido dizer. Depois disso, trazem a filha para a sala. Sarah Kerrigan. Parece mais velha do que a sua idade. Olheiras escuras, movimentos lentos, como se cada palavra exigisse um esforço. O detetive começa com o básico. Sabia ela dos 2 homens no sótão? Sarah acena que sim, sem palavras. Perguntam-lhe há quanto tempo isto dura. Sarah encolhe os ombros, não responde em voz alta. O detetive tenta estabelecer contato. Diz calmamente que neste momento os fatos são importantes, porque a seguir tudo será verificado não com emoções, mas com documentos e análises. Pede-lhe que diga algo, por mais pequeno que seja, com as suas próprias palavras. Sarah olha para a mesa. Permanece em silêncio. Pedem-lhe que diga quem são os 2 homens. Sarah não levanta a cabeça e não diz uma única palavra. Então, os detetives abordam a questão por outro ângulo e perguntam sobre a vida dela. Estudos, trabalho, amigos, vida social. Sarah abana a cabeça. Depois da escola, não foi para mais lado nenhum. Não trabalhava. Não tinha amigos. O pai não o permitia. Pedem-lhe para especificar o que é que ele proibia. Sarah responde de forma curta. Sair, encontrar-se com pessoas, falar ao telefone, ir a algum lado sem ele. Aqui, torna-se evidente o que já se lia nas palavras da mãe. A casa vivia segundo regras estabelecidas por uma única pessoa, e essas regras não eram discutidas.
O detetive regressa ao ponto principal. Quem são os dois homens no sótão? Sarah volta a ficar em silêncio. As suas mãos estão cerradas em punhos com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Dizem-lhe que o silêncio não ajuda, são precisos factos. Sarah levanta a cabeça. Por um segundo cruza o olhar com o do detetive, depois baixa novamente os olhos e diz baixinho: Não posso. Repete mais uma vez. Não posso. Não dá explicações. Pedem-lhe que diga porque não pode. Sarah não responde. Apenas repete as mesmas palavras. A conversa termina sem praticamente nenhum resultado. Não conseguem extrair da Sarah nem nomes, nem datas, nem explicações. Então, os investigadores fazem o que sempre fazem quando as palavras não funcionam. Pegam no que pode ser verificado. A inspeção do sótão, os relatórios médicos, a ausência de documentos, a análise genética, quaisquer registros e vestígios do tempo que não dependem do medo de outrem. É isso que, a partir de agora, fará o caso avançar. Não as conversas, mas o que pode ser colocado sobre a mesa e verificado. As conversas, neste caso, rapidamente esbarram numa parede. A mulher repete sempre o mesmo. A filha fecha-se em copas. Kerrigan agarra-se ao advogado e finge que tudo não passa de um erro comum. Por isso, os investigadores focam-se naquilo que não depende do medo e das pausas dos outros. Registros, vestígios, comportamento quando não há ninguém por perto exceto uma câmara no canto. Peter Kerrigan está em prisão preventiva há vários dias. Na cela, a vigilância é feita 24 horas por dia. E quando os detetives revêem os momentos-chave, noite, refeições, contactos com o pessoal, esperam o habitual: agitação, surtos, acordar durante a noite, tentativas de exigir os seus direitos em voz alta. Qualquer pormenor em que a pessoa perde o controlo. Kerrigan não lhes dá isso. Levanta-se sempre da mesma forma. Lava-se, arruma-se sem pressa, estica o cobertor, dobra as suas coisas em pilhas, como se não fosse um lugar do Estado, mas a sua própria ordem, que deve estar em todo lado. Come também sempre da mesma forma, sem pressa. Não deixa nada no prato. Termina a refeição e pousa o prato calmamente, sem exibicionismo, sem raiva fingida. Depois, senta-se na cama e olha para a parede. Por muito tempo. 1 hora. Às vezes mais. Não anda em círculos, não abana a porta, não fala sozinho. Ele simplesmente senta-se e aguenta o tempo, como se esperar fosse mais habitual para ele do que explicar-se. O detalhe mais expressivo surge num pormenor. O almoço chega com atraso. Kerrigan chama o guarda e, com uma voz calma, exige uma explicação. Sem gritos e sem grosseria. O seu tom não é queixoso nem nervoso, é profissional, como se lhe devessem um serviço com horário. Os guardas dizem depois o mesmo. Ele é educado, mas impõe a sua vontade. Depois do almoço, ele pede livros. Escolhe história, biografias, literatura documental. Lê com atenção, não para fazer vista. Ele não parece uma pessoa dominada pelo medo, mas sim alguém que ocupou a mente e não se deixa desmoronar. Um psicólogo visita-o, tenta conversar, pergunta-lhe como se sente. Kerrigan responde calmamente: não precisa de ajuda, está tudo bem. Quando a conversa se vira para o que está a acontecer à sua volta, ele diz o mesmo que disse aos detetives: em breve tudo se esclarecerá, foi mal interpretado, é um erro. E diz isto com tanta confiança, como se já visse o final, onde ele tem novamente razão. O psicólogo aborda o tema dos dois homens encontrados no andar de cima com cuidado. Kerrigan responde com as palavras certas. Espera que estejam a ser ajudados, que recebam os cuidados adequados. Só que não há calor na sua voz, nem ansiedade. Ele fala deles como se falasse de um problema que outros devem resolver. À noite, tudo se repete. Jantar, higiene, dormir à mesma hora. Adormece rapidamente, dorme profundamente. Nos registros noturnos, não há agitação nem surtos. Ele mantém uma rotina, como se a rotina fosse a última coisa que não se pode entregar. Para os investigadores, isto é mais claro do que qualquer conversa. A pressão não o afeta.
Ele não vai desmoronar-se com um tom de voz mais alto, nem confessar para sentir alívio. Ele vive num esquema onde tudo deve estar sob controlo, e ele continua a tentar manter esse controlo. Isso significa que a falha não deve ser procurada nas suas palavras. A falha estará no seu cotidiano, na casa, no sótão, nas compras, nas contas, nos cadernos, nos vestígios do tempo, naquilo que ele considerou durante anos como pormenores e não como uma ameaça. É aí que fica sempre o que não sabe calar-se e não se adapta a uma voz calma. Kerrigan na cela comporta-se como se nada lhe tivesse acontecido. Rotina estável, voz estável, exigências estáveis. Ele senta-se e espera, como um homem que tem a certeza de que sobreviverá a qualquer conversa. Entretanto, no hospital, termina os exames aos 2 homens que foram retirados do sótão. E surgem resultados que já não podem ser ignorados com uma pausa ou um tom calmo. Primeiro, os médicos registam o que já era evidente pelo seu estado. Depois, chega um detalhe que já não pode ser explicado apenas pelas condições do andar de cima. 30 de junho. Essencialmente, é o primeiro dia em que os médicos conseguem ter um quadro completo. Antes disso, não havia tempo para detalhes. Era preciso estabilizar o seu estado, eliminar os riscos extremos, dar ao organismo a oportunidade de suportar os procedimentos básicos. Segue-se um exame completo: sangue, radiografias, testes neurológicos e uma análise genética, que em casos como este é feita não por sensacionalismo, mas para perceber se existem causas congénitas que agravam tudo o resto. Primeiro, chegam os resultados das análises básicas e das radiografias. Emaciação extrema, grave deficiência de vitaminas, anemia, raquitismo com alterações esqueléticas que não surgem em poucos meses, atrofia muscular, problemas dentários, já não são focos isolados, está quase tudo destruído. O estado da pele fala por si e, separadamente, os médicos notam sinais de privação sensorial muito prolongada. O organismo viveu durante anos num ambiente sem luz normal, sem alternância de dia e noite, sem os sons habituais e sem contacto com pessoas. Isto é assustador, mas explica-se pelo que acontecia no andar de cima, atrás das janelas tapadas. E depois, nos resultados, aparece algo que já não pode ser explicado pelas condições do andar de cima. O laboratório observa um padrão invulgar de correspondências. Ambos têm demasiadas secções idênticas, onde, normalmente, deveria haver mais diversidade. Não uma raridade acidental, mas um perfil geral que parece demasiado homogéneo. O geneticista não tira conclusões à primeira. Verificam novamente a marcação. Confirmam se as amostras não foram trocadas. Repetem parte da análise. O resultado permanece o mesmo. No relatório, isto é descrito de forma sucinta: homozigose elevada, diversidade genética reduzida. Para uma pessoa comum, estas palavras não dizem nada, mas o seu significado é simples. Este padrão surge mais frequentemente quando os pais têm um parentesco consanguíneo muito próximo. O laboratório não usa palavras fortes nem cria drama. Não há acusações. Há uma formulação cautelosa, mas clara. Alta probabilidade de parentesco próximo entre os pais. Este documento é enviado aos investigadores. E é aqui que a versão de Kerrigan começa a desmoronar-se, já não por ele se confundir nos nomes, mas por dados que não dependem da sua confiança. Ele falou de parentes distantes, de uma prima em segundo grau, de acolher temporariamente, de documentos perdidos. Tudo isto soa bem, e neste contexto surge uma versão que faz com que até pessoas experientes sintam um aperto no estômago, mesmo que mantenham a compostura. Dentro da família poderia haver uma relação proibida, uma da qual ninguém fala e que não pode ser revelada sem que tudo desmorone de uma vez. E se isto estiver perto da verdade, então muito se torna compreensível. Porque não houve registro, porque não houve consultas médicas. Porque a casa funcionava como um sistema fechado. Porque a mulher fala com frases como se lhe tivessem dito de antemão o que podia dizer. Porque a Sarah está em silêncio, como se o silêncio fosse mais seguro para ela do que qualquer palavra. O importante é outro ponto. Esta ainda não é a resposta final.
é uma direção e não pode ser ignorada. Por isso, os investigadores dão o passo seguinte sem mais conversas. Ordenam uma comparação genética completa de parentesco. As amostras são colhidas de Kerrigan, da sua mulher, de Sarah e dos 2 homens do hospital. É preciso perceber quem é parente de quem, sem suposições, sem versões bonitas, apenas com base nos factos. O laboratório avisa que o resultado estará pronto em alguns dias, e esses dias tornam-se para os investigadores o tempo em que precisam de reunir tudo o resto, enquanto Kerrigan ainda acredita que tem a situação sob controlo. Porque se a análise confirmar o parentesco próximo, então o papel de cada um nesta história muda. A mulher e a filha deixarão de ser apenas pessoas que estavam por perto, e o silêncio na família deixará de parecer feitio, tornar-se-á parte de um sistema que um homem construiu durante anos. Kerrigan podia controlar a casa, podia manter a porta trancada, podia permanecer invisível para os vizinhos e para os serviços, mas a sua ordem não funciona contra a genética. Aí não se pode explicar corretamente, não se pode esconder com uma pausa, não se pode safar com desculpas. Os investigadores regressam à casa em busca do que pode ser tocado e verificado. E, paralelamente, enviam para o laboratório o que é verificado de forma ainda mais rigorosa. 5 tubos de ensaio, 5 códigos e uma única tarefa: perceber quem é parente de quem. No laboratório, fazem-se estas verificações todos os dias, mas aqui os riscos são outros, porque a resposta anula de uma só vez qualquer lenda. 1º de julho. As amostras são enviadas para análise. 5 pessoas, 5 códigos, sem apelidos nos tubos de ensaio. Em casos como este é fundamental para que mais tarde ninguém possa agarrar-se a uma confusão e dizer que algo foi trocado. A amostra de Kerrigan é colhida rapidamente. Ele senta-se direito, não se mexe, não faz perguntas, apenas olha para a parede enquanto o técnico trabalha. Com a mulher é diferente. As mãos tremem, os dedos agarram-se à borda da cadeira. Parece que ela espera um golpe mesmo onde não deveria haver um. Mas o procedimento leva segundos. A amostra é colhida sem problemas. Sarah é testada separadamente. Senta-se em silêncio, com um olhar para baixo. Explicam-lhe o que vai acontecer, com palavras simples, sem pressão. Sarah acena com a cabeça, abre a boca e em poucos segundos está feito. O seu rosto está vazio, como se tivesse desaprendido há muito a mostrar reações. Com os 2 do hospital é mais complicado. Não se pode apressar nem fazer movimentos bruscos. A enfermeira está ao lado. Tudo é mostrado por gestos. Dá-se tempo para se habituarem. Um deles suporta o procedimento calmamente. O outro, a princípio, tapa a boca com as mãos, vira-se, assusta-se. São necessárias várias tentativas e uma pausa para que ele entenda que não lhe farão mal. No final, o material é colhido. Depois começa o que geralmente fica nos bastidores, mas que em casos como este é a base de tudo. Todas as amostras são marcadas com códigos, seladas, a cadeia de custódia é registrada, quem colheu, quem entregou, onde foi guardado, quando foi enviado. Aqui, todos os pormenores são importantes. A tarefa dada ao perito é direta. Analisar o parentesco. Perceber quem é parente de quem neste grupo de 5. Não com base em histórias ou emoções, mas no ADN. A parte técnica soa seca, mas o significado é simples. O ADN é extraído das células, em seguida as secções necessárias são amplificadas para que possam ser lidas e comparadas com segurança. Depois é montado um perfil STR com marcadores padrão. A leitura é feita através de um analisador capilar e depois o programa apresenta tabelas de correspondências e probabilidades. O perito, no entanto, mantém o processo sob controlo, verifica a qualidade, certifica-se de que a amostra não borrou, que não há sinal contaminado e que os valores de controlo correspondem. Mesmo com a indicação de prioridade, isto não se faz numa noite. São precisos 1 ou 2 dias para processar o material, verificar a qualidade e rever as conclusões. 3 de julho à noite. Os cálculos estão prontos. No ecrã, tabelas e correspondências que dão imediatamente um quadro claro. O perito não se apressa a assinar. Compara, verifica novamente, analisa os indicadores de controlo. Depois disso, elabora o relatório. Primeiro, confirma-se que Peter Kerrigan é o pai biológico de ambos os homens encontrados no sótão. O grau de fiabilidade
é o mais alto possível para este tipo de análise. Segundo, confirma-se que Sarah Kerrigan é a sua mãe biológica, com o mesmo grau de fiabilidade. Terceiro, confirma-se que Sarah é a filha biológica de Peter Kerrigan. E, separadamente, o laboratório assinala outra coisa. No perfil dos dois homens do sótão há demasiadas correspondências para um par de pais comum. São visíveis sinais de homozigose elevada, o mesmo padrão que é característico de um parentesco muito próximo entre os pais. No relatório, isto é formulado com cautela e é acrescentada a recomendação de ampliar a análise para confirmar o grau de proximidade sem suposições. O relatório é assinado e entregue aos investigadores. 4 de julho. Gabinete. Silêncio. Os investigadores leem o documento lentamente, várias vezes seguidas. Aqui já não funciona nenhuma lenda sobre parentes distantes e documentos perdidos. A versão de Kerrigan já não se sustenta. Agora, torna-se claro porque é que estes dois foram escondidos durante anos e porque a casa funcionava como um sistema fechado. E torna-se mais claro porque a mulher se agarrava a frases decoradas e Sarah se mantinha em silêncio, como se fosse a única coisa que lhe era permitida. A partir de agora, a conversa com Kerrigan será diferente. 4 de julho. O relatório da perícia está sobre a mesa dos investigadores. Peter Kerrigan é o pai biológico. Sarah é a mãe biológica. E ela é também a sua filha biológica. Os números não deixam margem para manobra. Mas Kerrigan tem um advogado, Martin Phelps, 20 anos de prática em Sheffield. Ele recebe uma cópia do relatório genético no mesmo dia. Lê com atenção. Percebe que uma negação direta aqui é inútil. Portanto, é necessária uma abordagem diferente. No dia 5 de julho, Phelps tem uma reunião de 3 horas com seu cliente. Depois, apresenta-se aos investigadores com uma nova linha de defesa. Kerrigan não nega que os dois homens no sótão são seus netos, nem nega que Sarah é a mãe deles, mas rejeita categoricamente ser ele próprio o pai deles, no sentido que a acusação implica. A versão da defesa é a seguinte: Sarah sofreu uma experiência traumática há muitos anos, fora de casa, às mãos de um homem desconhecido. 2 vezes. Kerrigan, ao saber disso, tomou a decisão de esconder a vergonha da família. Não queria a humilhação pública para sua filha e não queria que os seus filhos crescessem com um estigma. Por isso, escondeu-os. Sim, em condições terríveis, mas o motivo foi a proteção, não o crime. Phelps insiste nas formulações. A perícia confirma que Kerrigan é o avô por parte de Sarah. Isso é indiscutível, mas não pode excluir completamente que o pai tenha sido alguém com um perfil genético semelhante, um irmão, um primo, alguém da linha masculina da família. O advogado exige uma análise mais aprofundada. Insiste que, sem ela, a acusação permanecerá apenas uma suposição. Os investigadores concordam, não porque acreditem na história, mas porque querem fechar todas as brechas antes do julgamento. A investigação começa por identificar o círculo de homens que, teoricamente, poderiam ter tido contato com Sarah. Os médicos dão a sua avaliação. A julgar pelo estado dos jovens do sótão, a primeira gravidez ocorreu há muito tempo. Sarah era, na altura, ainda muito jovem. Já nesta fase, a versão do advogado parece frágil. Trata-se de uma rapariga muito jovem, e não de uma mulher adulta que poderia ter sido vítima casual na rua. Mas os investigadores continuam o trabalho. Não precisam de emoções, mas sim de documentos. No dia 6 de julho, solicitam dados sobre os parentes de Kerrigan da linha masculina. O seu pai faleceu há muitos anos. Não tem irmãos. Tem um primo em Manchester, com quem o contato foi cortado há mais de 20 anos após um conflito familiar. Ele é encontrado no mesmo dia, um homem idoso, contabilista, casado. Quando lhe explicam a natureza do caso, ele empalidece e pede água.
Diz que não fala com Peter há mais de 20 anos. Viu Sarah quando era bebê. Nunca mais se encontraram. Está disposto a fornecer uma amostra imediatamente. Quer que o seu nome seja limpo de qualquer suspeita. Paralelamente, verificam outros possíveis contatos, vizinhos, colegas de Kerrigan, qualquer pessoa que pudesse ter acesso à casa. O quadro descrito por todos os entrevistados é o mesmo. A casa dos Kerrigan estava completamente fechada. Não convidavam ninguém, não recebiam familiares. Ninguém se lembra de algum estranho ter entrado ali durante todos estes anos. No dia 7 de julho, consultam os registros escolares de Sarah. Segundo a Direção de Educação, ela foi matriculada na escola primária em tenra idade. Frequentou as aulas regularmente nos primeiros anos. Depois, as faltas tornaram-se mais frequentes. E depois, desapareceu completamente das listas. Peter enviou na altura uma carta. Sarah estava gravemente doente. Os médicos recomendaram o ensino doméstico. A carta era acompanhada por um atestado médico, que mais tarde se descobriria ser falso. Os registros do centro de saúde confirmam o mesmo quadro. Nos primeiros anos, exames de rotina e vacinas. Depois, o vazio. Nem uma única consulta. Foi precisamente quando Sarah desapareceu de todos os sistemas de monitorização que engravidou pela primeira vez. Não é coincidência. Kerrigan tirou a filha da escola e deixou de a levar ao centro de saúde precisamente quando o seu estado se tornou impossível de esconder. No dia 8 de julho, chegam os resultados da perícia do primo. O seu perfil não corresponde. Ele é completamente excluído. Não há outros candidatos. A lista de homens que poderiam ter tido contacto com Sarah está esgotada. Em cada posição, ou um álibi, ou falta de acesso, ou uma exclusão genética direta. No dia 9 de julho, os investigadores compilam todos os dados num único documento. Sarah foi isolada do mundo exterior desde tenra idade. A casa estava fechada a estranhos. Todos os homens do seu círculo foram verificados e excluídos. O único que teve acesso constante e ilimitado a Sarah durante todo o período foi Peter Kerrigan. A versão da defesa desmorona-se à primeira verificação dos fatos. Phelps recebe uma cópia do relatório, lê, fica em silêncio por um longo tempo. Depois, pede mais uma reunião com o seu cliente. 10 de julho. A versão da defesa está encerrada. Todos os candidatos alternativos foram geneticamente excluídos. Mas, para ter o quadro completo, a investigação precisa de testemunhos de dentro. Precisa da voz de quem passou toda a sua vida consciente naquela casa. Sarah encontra-se num centro de ajuda especializado. Formalmente, ela não é uma acusada, mas também não é uma testemunha comum. Ela é parte do sistema que o seu pai construiu. E para desmontar esse sistema, é preciso ouvir a sua voz. Ellen Morris, uma psicóloga clínica com vasta experiência em casos de isolamento doméstico prolongado, é chamada para trabalhar no caso. As 2 primeiras sessões decorrem quase em silêncio. Sarah senta-se imóvel, com o olhar fixo no chão, responde de forma monossilábica ou fica em silêncio. Morris não força o contacto, permanece ao seu lado, deixando claro que ali ela pode não falar até que esteja pronta. Na terceira sessão, a 11 de junho, Sarah começa a responder de forma mais desenvolvida. Morris não pergunta sobre o sótão ou sobre o pai. Começa pela infância, pela escola, pelo que Sarah se lembra antes de o seu mundo se ter reduzido às paredes de uma casa. Sarah fala devagar, escolhendo as palavras. Lembra-se da escola, de 2 amigas com quem se sentava na mesma carteira, da professora que pendurava os seus desenhos no quadro. Lembra-se de ir às compras com a mãe aos sábados, de brincar na rua até escurecer. Depois cala-se. A pausa dura quase 1 minuto. Morris espera. Sarah continua. Depois o pai decidiu que a escola lhe fazia mal. Disse que lá havia pessoas más, que podiam magoá-la, ensinar-lhe coisas más, tirá-la da família. No início ela sentia falta dos colegas. Escrevia-lhes cartas que ninguém enviava. 1 ano depois, deixou de escrever. 2 anos depois, esqueceu os seus rostos. Morris pergunta sobre o período. Sarah responde. Ela era ainda muito pequena,
Não havia calendário em casa, os aniversários não eram celebrados. O tempo era contado pelas estações, quando estava frio e quando estava calor. Pergunta seguinte: o que mudou em casa depois de ter deixado a escola? Sara fica em silêncio por muito tempo. As mãos apertam-se nos joelhos. Depois diz baixinho, quase sem entonação: o pai começou a ir ao seu quarto à noite. No início apenas se sentava na beira da cama. Dizia que ela era especial, não era como as outras raparigas, que a amava de uma forma diferente da que amava a mãe. Depois, as suas visitas tornaram-se completamente diferentes. Morris não interrompe, não faz perguntas de esclarecimento, deixa Sara falar como consegue. Sara continua. Diz que durante muito tempo não percebeu o que lhe estavam a fazer, não tinha palavras para isso, ninguém lhe explicava, não havia livros nem conversas sobre o assunto em casa. O pai repetia sempre o mesmo. É assim que as famílias verdadeiras funcionam, aquelas onde se ama de verdade. Mas não se podia falar sobre isso, porque os outros não entenderiam. Levariam-na para um orfanato, prenderiam a mãe, destruiriam tudo. Ela acreditou. Não tinha outra informação. Morris pergunta sobre a mãe. Sabia ela o que se passava atrás da porta fechada? Sara acena lentamente com a cabeça. Sabia. Desde o primeiro dia. Uma vez, bem no início, Sara tentou contar-lhe. A mãe ouviu, chorou, abraçou-a com força e pediu-lhe para se calar. Disse que o pai os sustentava, que sem ele era a rua e a miséria, que era preciso aguentar porque não havia outra saída. Depois daquela conversa, Sara nunca mais tentou pedir ajuda. Morris muda a conversa para as gravidezes, com cuidado, sem pressão. Sara responde com uma voz calma, como se estivesse a recontar a história de outra pessoa. Da primeira vez, não percebeu o que se estava a passar com o seu corpo. Era ainda muito jovem, não sabe o momento exato. A barriga começou a crescer. O pai proibiu-a de se olhar ao espelho. A mãe trazia-lhe vestidos largos e camisolas compridas. Não foram ao médico. Tudo aconteceu no sótão. A mãe ajudou. O pai esperou no andar de baixo. Quando os gritos pararam, ele subiu, olhou para o recém-nascido e disse uma única frase: ele fica aqui. Ninguém de fora pode saber. 2 anos depois, a história repetiu-se. O segundo rapaz nasceu no mesmo quarto, nas mesmas circunstâncias, com as mesmas palavras do pai. Sara conta que tentou ser uma mãe para eles. Trazia-lhes comida quando o pai a deixava subir. Cantava canções de embalar em sussurro para que ele não ouvisse. Inventava nomes para eles que nunca pronunciava em voz alta. Mas com o passar dos anos, o pai foi restringindo cada vez mais as suas visitas ao andar de cima. Dizia que o apego atrapalhava, que seria melhor para todos. Morris faz uma última pergunta. Se Sara tentou fugir, chamar alguém, encontrar uma saída? Sara abana a cabeça. Para onde? Ela não conhecia nada para além daquela casa. Não entendia como funcionava um telefone. Não fazia ideia do que era a polícia, nem como contactá-la. Durante anos, o pai explicou-lhe. Lá fora era perigoso. Iriam prendê-la, levariam os filhos e entregá-los-iam a estranhos que os magoariam. Ela tinha mais medo do mundo exterior do que acontecia lá dentro. O depoimento de Sara é anexado aos autos do processo. O Ministério Público reavalia a qualificação do crime. Na legislação britânica, existe um artigo sobre a escravidão moderna, a manutenção forçada de pessoas em condições de total dependência e exploração. O caso de Carrigan enquadra-se perfeitamente nele. Manhã, sala de interrogatórios na esquadra da polícia de Sheffield. Uma mesa, 2 cadeiras, uma câmara no canto junto ao teto. A gravação já está a decorrer. O detetive Marcus Winter entra com uma pasta debaixo do braço. Ele senta-se em frente ao suspeito e pousa os papéis na mesa, mas não tem pressa em abri-los, fazendo uma longa pausa. O detido tem a mesma aparência do primeiro dia, costas direitas, mãos cruzadas à sua frente, olhar perfeitamente calmo.
2 semanas na cela não deixaram nele marcas visíveis. O homem continua a portar-se como se tudo o que está a acontecer fosse um lamentável mal-entendido que está prestes a resolver-se. O investigador começa sem preâmbulos. Ele abre a pasta e retira a primeira folha, o relatório da análise genética. Colocando o documento à frente do seu interlocutor, o detetive dá-lhe tempo para ler o texto. Ele olha para o papel, mas não lhe pega, mantendo uma expressão facial imóvel. O agente lê as conclusões em voz alta. Peter Kerrigan é confirmado como o pai biológico de ambos os jovens encontrados no sótão, sendo a mãe biológica deles a sua própria filha. O grau de fiabilidade da análise foi considerado máximo. O detido fica em silêncio por alguns segundos, após os quais declara com voz firme que a análise está errada. Na sua opinião, isso acontece. As amostras podem ter sido trocadas e ele pretende exigir uma verificação independente. Winter acena com a cabeça e informa que o procedimento já foi realizado 2 vezes por laboratórios diferentes e os resultados foram idênticos. Ele sublinha que é impossível trocar 5 amostras com uma cadeia de custódia rigorosa e videovigilância. O arguido limita-se a encolher os ombros. Ele continua a insistir na sua versão, afirmando que são os filhos da sua prima, a quem ele deu abrigo, e repete novamente que a análise não pode ser absolutamente precisa. O detetive não entra em discussão. Retira da pasta uma certidão dos arquivos, segundo a qual a parente mencionada faleceu muito antes do nascimento do mais velho dos rapazes encontrados e não teve filhos. Kerrigan olha para a certidão e fica em silêncio por mais tempo do que o habitual. Finalmente, diz que provavelmente se enganou. Era outra parente, mais distante, cujo nome se apagou da sua memória. O investigador põe de lado a certidão e pega na folha seguinte, excertos do depoimento da vítima. Não é o texto completo, apenas os fragmentos-chave. Marcos lê em voz alta sobre as visitas noturnas do pai e as palavras com que ele justificava as suas ações. Ele lê as linhas sobre a proibição de se olhar ao espelho durante a gravidez e sobre o que acontecia no sótão na ausência de médicos. Para concluir, soa a frase que o dono da casa proferiu logo após o parto. A cada parágrafo, o rosto do suspeito muda. A expressão neutra é substituída por maxilares cerrados. No final da leitura, os seus punhos sobre a mesa cerram-se com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Winter termina a leitura e olha para ele, expectante. A resposta não vem de imediato. A voz do acusado ganha um tom ríspido. Ele chama a filha de mentirosa e declara que ela sempre foi uma fantasista com problemas mentais. Segundo ele, a rapariga inventa estas histórias para o difamar e vingar-se da sua educação rigorosa. O detetive não reage à explosão de emoções, voltando aos factos. Ele pergunta como, nesse caso, se explicam os resultados genéticos e a elevada homozigosia, uma característica exclusiva de filhos de parentes muito próximos. Pede também que esclareça por que motivo o desaparecimento da vítima da escola e do centro de saúde coincide exatamente, em termos de tempo, com o início do que ela relatou. Kerrigan levanta a voz, afirma não saber quem é o pai e sugere que a filha poderia estar a encontrar-se secretamente com alguém ou a fugir de casa sem que ele visse. Então, o agente apresenta os resultados da verificação de todos os homens que, teoricamente, poderiam ter estado perto da rapariga ao longo desses anos. Cada um deles foi excluído pelo teste de ADN ou não tinha acesso físico à casa. Desde tenra idade, a vítima não teve contactos com o mundo exterior, não saía sozinha, não tinha telefone nem amigos. O único homem com acesso ilimitado a ela era o próprio chefe de família. Ele cala-se, a sua respiração torna-se pesada. Ele desvia o olhar do investigador. O Winter acrescenta que a esposa do suspeito também prestou depoimento. A mulher confirmou que sabia o que se passava, que ajudava a esconder os vestígios e que obedecia inquestionavelmente ao marido, por medo. O homem levanta a cabeça bruscamente. Nos seus olhos lê-se agora não calma, mas fúria. Ele grita que a esposa também está a mentir e que tudo isto é uma conspiração planeada contra ele.
O detetive mantém um tom calmo. Ele resume que 3 adultos deram depoimentos idênticos, que são totalmente confirmados pela ciência e por documentos. O tribunal terá de escolher acreditar na teoria de uma conspiração improvável ou reconhecer que o suspeito está a mentir. Kerrigan levanta-se de repente, fazendo com que a cadeira voe para trás com um estrondo. O guarda dá um passo à frente, mas Marcos detém-no com um gesto. O detido respira com dificuldade, as suas mãos tremem visivelmente. Ele declara que não admite nada, que lutará até ao fim e que o seu advogado encontrará uma forma de desmantelar o caso. Winter acena com a cabeça, confirmando que é seu direito. No entanto, lembra-o de que os factos permanecerão inalterados e que serão neles que o tribunal se baseará. O interrogatório terminou. A escolta leva o detido. A sua máscara de calma está finalmente destruída, embora não se tenha conseguido obter uma confissão oficial. Poucos dias após o interrogatório, os investigadores regressam à casa do suspeito. A primeira busca foi feita à pressa, era preciso registar o óbvio, recolher amostras e documentar o sótão. Agora, que o quadro geral está claro, chegou a hora de procurar pormenores que possam ter escapado nas primeiras horas. O edifício está vazio. As janelas estão tapadas por dentro com cortinas. O relevado começa a crescer descontroladamente. Os vizinhos contornam o local como se tivessem medo de se contagiar com algo invisível. A fita amarela da polícia à entrada já está desbotada pelo sol. Os peritos da criminalística começam pelo resto do chão. Cozinha, sala de estar, quarto, tudo já foi inspecionado, mas agora os especialistas não procuram vestígios do crime, mas sim testemunhos de vida. Documentos, anotações, fotografias. Tudo o que possa contar a história desta família antes de se tornar uma prisão. No primeiro andar fica o quarto da filha. É pequeno, com uma janela estreita, uma cama, um roupeiro, uma secretária vazia. Nem livros, nem cartazes, nem objetos pessoais. O quarto parece que nunca foi habitado, embora a rapariga tenha passado ali quase 30 anos. No roupeiro há roupa pendurada, uniforme, de cores escuras, sem adornos. Vestidos abaixo do joelho, camisolas de manga comprida. Nada de vistoso que pudesse chamar a atenção. Um agente abre a gaveta debaixo do roupeiro. Está vazia. Ele verifica a parede traseira, uma simples folha de contraplacado, mas nota uma discrepância. A profundidade da gaveta por fora é maior do que por dentro. Ele bate no fundo e, ao ouvir um som oco, levanta a borda com uma chave de fendas. O contraplacado cede, revelando um esconderijo com cerca de 20 centímetros de profundidade. Lá dentro não há nada de extraordinário. Um gancho de cabelo antigo, uma flor seca, outrora prensada entre as páginas de um livro, um pedaço de fita. Estes pequenos objetos não significam nada para a investigação, mas dizem muito sobre a pessoa. A vítima escondia as únicas coisas que lhe pertenciam exclusivamente. A verdadeira descoberta aguarda a polícia na cave. É uma divisão típica das casas britânicas. Teto baixo, chão de cimento e cheiro a umidade. Aqui guardam-se ferramentas velhas, latas de tinta e móveis partidos cobertos por uma camada de pó. Num canto, atrás de uma estante, um perito da criminalística repara numa caixa de cartão. Não está à vista. Para a ver, é preciso afastar as prateleiras pesadas. Na primeira inspeção, não deram por ela. A caixa está selada com fita adesiva. A tampa não tem nenhuma inscrição. O agente fotografa o achado e depois abre-o com cuidado. Lá dentro há coisas do passado. Vestidinhos de criança, meias altas brancas e sapatos de verniz que há muito perderam o brilho. Tudo está cuidadosamente dobrado, como se esperasse a sua hora. Debaixo da roupa encontram-se fotografias. Nelas está Sarah em diferentes fases da sua vida. Aqui, muito pequena, ao colo da mãe. Aqui, mais velha, com o uniforme da escola e uma mochila às costas. E aqui, junto à árvore de Natal com uma prenda. Em todas as fotos, a menina sorri. A julgar apenas pelas fotos, parece uma família feliz e normal. A última fotografia foi tirada quando ela ainda era muito pequena. Depois dessa, não há mais fotos, como se a vida tivesse parado naquele momento.
No entanto, a prova principal está no fundo de tudo. É um caderno de capa plastificada, gasto, com os cantos dobrados. Na primeira página está indicado o nome da dona, Margaret Kerrigan. O perito folheia as páginas. Os registros começaram há muitos anos. A caligrafia é pequena e irregular. A tinta está esborratada em alguns sítios, talvez pela umidade, talvez pelas lágrimas. Não é um diário no sentido habitual. Não há descrições dos acontecimentos do dia. Apenas pensamentos, fragmentos de frases, orações e tentativas de compreender o que se passa sob o teto da sua própria casa. Os primeiros registros são vagos. A esposa do suspeito escreve sobre o pecado do marido e a provação enviada por Deus. Ela pede perdão por não conseguir impedi-lo e confessa que reza todas as noites, mas Deus não responde. Mais à frente, o texto torna-se mais específico. A mulher menciona a filha, notando como ela muda, deixa de sorrir e desvia o olhar. A autora do diário chama ao que está a acontecer uma cruz que carregam juntas. Um registro destaca-se abruptamente. Margaret escreve sobre a noite em que a casa ganhou mais um morador. Ela descreve os gritos no andar de cima e como segurou a mão da filha, rezando para que tudo acabasse depressa. Aí também estão citadas as palavras do marido, de que aquilo deveria ficar entre eles para sempre. 2 anos depois, aparece um registro semelhante. Outra vez à noite, outra vez gritos e a exigência de silêncio. Margaret não chama as coisas pelos nomes, nem escreve diretamente sobre as ações do marido. Mas cada linha confirma que ela sabia de tudo desde o início e não fez nada além de tentar rezar. Nos últimos registros, transparecem cansaço e resignação. A mulher escreve que deixou de pedir ajuda e aceitou o seu destino, esperando apenas o perdão depois de morrer. Os investigadores entregam o caderno aos peritos. A análise caligráfica confirma. Os registros foram feitos pela mão da esposa de Peter e a tinta corresponde ao período indicado. É autêntico. O diário muda completamente o equilíbrio de forças. Até então, a dona da casa parecia uma vítima, uma mulher aterrorizada que obedecia ao marido por medo. Agora, o quadro tornou-se mais complexo. Ela não só sabia, como documentava o que acontecia. Durante anos, a autora fez os registros, compreendendo a natureza dos crimes, mas sem tentar pôr-lhes fim. O Ministério Público reavalia o Estatuto da Mulher. Margaret Kerrigan já não é testemunha, é cúmplice. A sua consciência e inação tornaram-se parte do sistema que permitiu ao tirano controlar a família durante quase 2 décadas. O caso ganha novos elementos. A caixa com os objetos, as fotografias e o diário são arquivados como provas. Cada objeto complementa a história de uma família que por fora parecia normal, mas por dentro vivia segundo as regras monstruosas de um só homem. Na manhã seguinte à descoberta do diário, Margaret está novamente na sala de interrogatórios. Mas agora tudo é diferente. Sobre a mesa, à sua frente, está o caderno de capa plastificada, o mesmo que ela escondeu durante anos na cave. A mulher olha para os seus escritos como se visse um fantasma e as suas mãos começam a tremer mais do que o habitual. Ela percebe que já não vale a pena negar. O detetive Winter está sentado em frente. Ao seu lado está uma funcionária dos serviços sociais e a sessão está a ser gravada em vídeo. O investigador começa a conversa com calma. Informa que a polícia leu o diário por completo e compreende quão difícil e assustadora foi a vida naquela casa. O agente oferece à mulher a oportunidade de apresentar a sua versão completa dos acontecimentos. A mulher fica em silêncio por um longo tempo. Depois começa a falar quase em sussurro. Confessa que não percebeu a natureza do que se passava de imediato, atribuindo inicialmente as estranhezas ao caráter difícil do marido. O chefe de família sempre fora um homem autoritário. Controlava as finanças, decidia onde ela podia ir e com quem podia falar. Ela supunha que tal rigor era aceitável nas famílias. Mais tarde, o homem tirou a filha da escola, explicando que era devido à má influência da instituição. A esposa não discutiu, pois há muito que se esquecera de como o fazer.
As primeiras suspeitas sérias surgiram quando a vítima mudou drasticamente. Deixou de o olhar nos olhos, começou a sobressaltar-se com sons altos e escondia-se constantemente no seu quarto. Uma noite, Margaret deu pela falta do marido na cama. Ao procurá-lo, viu uma luz a sair por debaixo da porta do quarto da filha e ouviu sons que não podiam ser interpretados de outra forma. Ficou muito tempo no corredor, incapaz de se mexer, e depois voltou para o quarto e fingiu que estava a dormir. No dia seguinte, tentou falar com o marido, mas ele olhou-a friamente e declarou que, se ela contasse a alguém, perderia tudo: a casa, a família e a liberdade. Ele convenceu-a de que ela também seria responsabilizada pelo seu silêncio, que a filha lhe seria retirada e que a sua vida habitual seria destruída. A mulher acreditou nas suas palavras, ou forçou-se a acreditar. A partir desse momento, passou a viver segundo as regras do tirano. Não fazia perguntas, não subia ao andar de cima sem permissão e fingia que nada se passava na casa. Quando a vítima engravidou pela primeira vez, a mãe quis chamar um médico, mas o pai proibiu-o categoricamente, afirmando que conseguiriam sozinhos e que nenhum estranho deveria saber de nada. A mulher ajudou como pôde, trazia-lhe água, segurava a mão da filha e rezava. Após o parto, o dono da casa subiu ao sótão e anunciou a sua decisão. Nada de hospitais nem documentos. O recém-nascido ficaria em casa para sempre. A mãe chorou a noite toda, mas não se atreveu a protestar. 2 anos depois, a história repetiu-se. Mas nessa altura ela já tinha deixado de chorar, limitando-se a cumprir as ordens. Levava comida para o andar de cima, limpava e tentava não olhar nos olhos dos netos que via apenas de relance. Winter perguntou por que razão a mulher não contactou a polícia, não usou uma linha de apoio, nem confiou em ninguém. Margaret explicou que o marido controlava absolutamente tudo. O único telefone estava à vista na sala de estar. Era-lhe proibido sair de casa sozinha e o dinheiro e os documentos estavam guardados a 7 chaves. No entanto, o principal obstáculo era o medo, não só da violência física, mas também do desconhecido. Ela não imaginava para onde iria sem profissão ou meios de subsistência. O marido passou anos a convencê-la de que, sem ele, ela não era nada. E ela aceitou isso como uma verdade. O diário tornou-se a sua única forma de desabafar. Escrevia nele durante a noite e escondia o caderno no meio de tralha velha, sabendo que, se o marido encontrasse os seus escritos, haveria problemas. Ela admite que o marido visitou Sarah durante a noite ao longo de anos e confirma que ambos os jovens nasceram naquela casa sem assistência médica e foram mantidos em cativeiro desde o nascimento. O investigador pergunta diretamente se a mulher se considera culpada. Pela primeira vez em todo o interrogatório, ela levanta o olhar para o agente e responde afirmativamente. Admite sua culpa por saber dos crimes e não ter feito nada, permitindo que este horror continuasse por quase 20 anos. A mulher sublinha que nenhuma razão, nem o medo, nem a dependência lhe pode servir de desculpa. As declarações são registradas na ata e a mãe assina cada página. O seu estatuto processual muda, de testemunha passa a ser arguida pelo crime de cumplicidade. Agora, ambas as mulheres testemunham contra o chefe de família. Os seus depoimentos complementam-se em pormenores que seria impossível combinar de antemão. O advogado do arguido recebe cópias dos documentos e percebe que a linha de defesa que construiu se desmoronou por completo. Uma semana após a confissão da cúmplice, a equipe de investigação inicia uma tarefa que ultrapassa os procedimentos habituais. Os detetives precisam de mostrar ao júri não apenas factos secos, mas a verdadeira dimensão do que aconteceu durante anos na casa do arguido. As palavras nos relatórios são apenas texto, mas ver tudo com os próprios olhos é algo completamente diferente. Para este fim, recorrem a especialistas em visualização forense. A sua tarefa é criar um modelo tridimensional preciso do sótão, com base em medições, fotografias e depoimentos. Cada detalhe deve corresponder estritamente à realidade. O trabalho começa com a planta do espaço.
A prisão para os dois jovens ocupava uma área de pouco mais de 12 metros quadrados. O teto era inclinado de ambos os lados. No ponto mais alto, atingia cerca de 2 metros e, nas extremidades, não mais de 1 metro. Um adulto só conseguia estar de pé no centro do quarto. Na planta existem janelas, mas na realidade não funcionavam. Por dentro foram tapadas com contraplacado e por fora seladas com folha de alumínio. Nem um único raio de luz do dia entrava. Os analistas calculam que, com tal isolamento, o corpo humano perde completamente a noção da hora do dia em apenas algumas semanas. A iluminação era fornecida por 4 lâmpadas fluorescentes no teto. Funcionavam 24 horas por dia, pois não havia interruptor no local. Os fios desciam até ao quadro elétrico no resto do chão, pelo que o controlo da luz pertencia exclusivamente ao chefe de família. Não havia aquecimento no andar de cima. O radiador mais próximo ficava no andar de baixo, no corredor. No inverno, a temperatura no sótão descia para 10 a 12 graus. No verão, pelo contrário, subia acima dos 30. O telhado escaldante transformava o quarto num forno. A ventilação limitava-se a um velho ventilador de mesa que apenas fazia circular o ar viciado. O ar fresco entrava apenas por microfissuras nas molduras das janelas. Foi daí que, no dia do resgate, veio o fumo da cabelagem sobreaquecida. Não havia casa de banho. Em vez disso, havia um balde de plástico num canto. Segundo a mãe dos jovens, era esvaziado a cada 2 ou 3 dias e por vezes com menos frequência, se o dono da casa estivesse ocupado ou se esquecesse. A comida era entregue através da porta 1 ou 2 vezes por dia. A dieta consistia em conservas, tostas, bolachas baratas e água em garrafas de plástico, nada que exigisse preparação ou armazenamento especial. A louça suja era recolhida no dia seguinte, quando era. Os peritos modelam o percurso, da cozinha no rés do chão até à entrada do refúgio, 23 degraus e uma curva. A porta era trancada com 2 fechaduras, uma de embutir e um cadeado. As chaves estavam sempre com o carcereiro e a sua esposa só as recebia quando o marido a autorizava a subir. Com base nestes dados, é criado um modelo virtual. Paredes cinzentas, chão nu, 2 colchões num canto, um balde e garrafas vazias. As lâmpadas inundam o espaço com uma luz mortiça que não deixa sombras. Separadamente, é recriado o ambiente sonoro. No cativeiro, o silêncio era quase absoluto. Devido ao bloqueio das janelas, os ruídos da rua não entravam. A única coisa que quebrava o silêncio eram os passos na escada, o ranger do soalho e o som da chave a girar. Um psicólogo consultor explica que, para uma pessoa que vive em tais condições, estes sons tornam-se a única referência. Os passos podem significar comida ou perigo, e o cérebro aprende a distingui-los muito antes de a porta se abrir. A equipa adiciona uma linha temporal ao modelo. Longos anos para o mais velho e para o mais novo. Não são apenas números, mas milhares de dias idênticos sem sol, ar fresco, vozes normais ou toques. Quando a visualização final é apresentada à equipa de investigação, instala-se o silêncio na sala. Mesmo aqueles que inspecionaram a casa ao vivo agora olham para ela de outra forma. Uma coisa é entrar ali por alguns minutos com uma lanterna, e outra bem diferente é imaginar como seria passar ali toda uma vida consciente. A reconstituição registra o que é difícil de transmitir por palavras. Não se trata apenas de detenção ilegal, mas de um sistema projetado para o controlo absoluto. A ausência de janelas priva da ligação com o tempo. A luz constante destrói o sono e as variações de temperatura esgotam o corpo. O isolamento do mundo destrói a ligação com a realidade. Cada detalhe servia um único propósito: garantir que os prisioneiros dependessem totalmente da pessoa que lhes trazia comida, para que não conhecessem nem pudessem imaginar outra vida. O Ministério Público anexa a visualização aos autos do processo. No julgamento, os jurados poderão fazer uma visita virtual ao sótão, ouvir aquele silêncio opressivo e compreender o que significa passar quase 2 décadas num lugar assim. O quadro do crime está agora completo. 2 de outubro de 2008. No Tribunal da Coroa de Sheffield, não cabe mais uma agulha. A sala está repleta de jornalistas, público
e câmaras de televisão. O julgamento do chefe da família Kerrigan captou a atenção de todo o país. O principal arguido é introduzido sob escolta. Veste um fato formal e parece consideravelmente mais velho do que há 3 meses, mas o seu olhar permanece o mesmo, direto e desprovido de qualquer remorso. A sua ex-mulher senta-se separadamente, como testemunha da acusação. A filha vítima não está presente na sala. Por forte recomendação dos psicólogos, foi dispensada da necessidade de comparecer no julgamento. O escrivão lê as acusações e a lista leva quase 5 minutos. Inclui crimes graves contra a integridade pessoal de um membro da família, privação ilegal da liberdade de 2 vítimas por mais de 1 década e meia, maus tratos e ocultação deliberada de nascimentos. O procurador fala durante cerca de 40 minutos. Mostra ao júri fotografias do sótão, lê os excertos mais pesados do diário e exibe imagens médicas. O acusador chama ao réu o arquiteto de um sistema desumano que transformou propositadamente a sua própria casa numa prisão. O advogado de defesa fala brevemente, embora reconhecendo que os factos são irrefutáveis, pede ao tribunal que tenha em consideração possíveis transtornos de personalidade e uma infância difícil do seu cliente. O júri delibera durante 4 horas e regressa com um verdito: culpado em todas as acusações. Quando o juiz concede ao condenado uma última palavra, ele levanta-se e declara que sempre fez apenas o que considerava correto para a sua família e que continua a não reconhecer qualquer culpa. A sentença final é prisão perpétua. O período mínimo antes de uma possível revisão da pena é de 25 anos. Tendo em conta a idade do criminoso, isto significa, na prática, que ele terminará os seus dias atrás das grades. Margaret foi julgada separadamente. Tendo em conta a sua cooperação ativa com a investigação e o seu depoimento contra o marido, o tribunal sentenciou-a a uma pena suspensa e a tratamento psiquiátrico obrigatório. A filha mais velha é oficialmente reconhecida como vítima. Foi-lhe garantida proteção estatal, apoio psicológico e compensação material. Os 2 jovens encontrados no sótão permanecem sob observação médica rigorosa. O seu caminho para uma vida normal está apenas a começar. Passou 1 ano desde a leitura da sentença. O criminoso condenado cumpre a sua pena numa prisão de alta segurança. A sua ex-mulher vive numa casa de apoio social sob supervisão constante e a filha de ambos continua o tratamento num centro especializado fechado. No entanto, a principal questão do público não diz respeito aos seus destinos. O que preocupa toda a gente é o que aconteceu aos jovens encontrados no sótão. Os irmãos foram transferidos para um centro de reabilitação especializado, uma instituição de acesso restrito cuja morada é estritamente confidencial. Uma equipa de médicos e psicólogos trabalha com eles diariamente. O progresso é notável, mas os especialistas alertam que a recuperação levará muitos anos. O irmão mais velho começou a pronunciar as primeiras palavras após 4 meses de terapia. Inicialmente eram conceitos simples, monossilábicos, mas no final do ano começaram a surgir frases curtas no seu discurso. Atualmente, o seu vocabulário é limitado. Para a comparação, o léxico ativo de uma pessoa comum conta entre 20 a 30 mil palavras. Para o mais novo, o processo de adaptação é mais lento. Ele continua a preferir gestos e sons não verbais. Os psicólogos observam que, após uma vida de muitos anos fora de um ambiente linguístico, a tarefa de o ensinar a falar levará décadas. Ambos os jovens ainda reagem dolorosamente à luz solar intensa, assustam-se com sons altos e grandes multidões. Os médicos fazem prognósticos cautelosos. A integração total na sociedade é improvável, pois demasiados períodos críticos de desenvolvimento foram irremediavelmente perdidos. No entanto, uma adaptação parcial é possível, com apoio vitalício. O futuro dos irmãos está sob a tutela completa do Estado.
Foram-lhes emitidos novos documentos, os seus nomes foram mudados e foi-lhes atribuído acompanhamento permanente dos serviços sociais. Este caso deixou uma marca profunda no sistema estatal. O parlamento iniciou uma verificação em larga escala dos protocolos de interação entre instituições de ensino, centros de saúde e serviços sociais. As novas recomendações legislativas prescrevem agora uma resposta imediata se alguém desaparecer simultaneamente do radar do sistema educativo e dos registros médicos.